Fala aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e no vídeo de hoje nós daremos continuidade à nossa série de reflexões filosóficas. Tá? Nós vamos analisar um ensaio chamado A Filosofia é um Luxo, de Pierre Hadot, presente no livro Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga. Tá? Como de costume, eu preparei um resumo esquemático que tem por fim facilitar a compreensão e a memorização dos assuntos apresentados. Vocês podem acessá-lo por um link na descrição, presente na descrição desse vídeo. Junto também com um link para adquirir o livro, que é um link de associados da Amazon. Comprando por ele, vocês não pagam nada mais, mas me ajudam apoiando o meu trabalho nesse canal. Tá? Por fim, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu publico vídeos novos todas as terças e sábados ao meio-dia. Por isso, se esse conteúdo for útil para você, considere deixar um like e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Indo ao que interessa, o ensaio consiste numa reflexão sobre a pergunta: a filosofia é um luxo? Isto é um adereço? É um simples enfeite à nossa vida material, cotidiana, concreta? Esta sim, a vida real? Esta sim, que é realmente importante e necessária? Né? Como se a filosofia fosse algo supérfluo, inútil, tá? Que não servisse para nada, a não ser para nos dar algum prazer momentâneo em vida, né? Algo que pode e mesmo deve ser dispensado em alguns casos, né? Então, essa é a pergunta que vai guiar o Pierre Hadot, as reflexões do Pierre Hadot nesse ensaio. Tá? E ele vai dividir a resposta dele basicamente em 3 partes. Na primeira parte, ele vai lidar muito brevemente com o assunto, com o seguinte assunto. O que se pensa da filosofia entre os leigos. Basicamente isso, tá? Porque, bom, como ele vai mostrar, é mais ou menos isso que os leigos pensam, né? Que a filosofia é algo supérfluo, inútil, que nada tem a nos oferecer a não ser algum prazer, alguma coisinha, algum hobby, uma distração momentânea para a vida, né? E, em segundo lugar, depois de fazer essa análise, ele vai analisar a definição de filosofia, porque para responder essa pergunta ele julga que a definição de filosofia seja muito importante. E, em terceiro lugar, a condição humana, tá? Porque, como nós veremos, ela vai se relacionar com tanto a definição de filosofia quanto aquilo que os leigos pensam a respeito da filosofia, o que vai ser muito interessante. Em primeiro lugar, o que se pensa da filosofia entre os leigos, tá? Geralmente, aqueles que não a estudam tendem a enxergá-la, tendem a tomá-la como um mero discurso abstrato e complexo acerca de questões muito distantes da nossa vida normal, cotidiana, né? E um discurso realizado por pessoas um tanto privilegiadas, porque, em poucas palavras, estas pessoas têm tempo para isso, têm tempo para pensar nessas questões, né? E não tem que se dedicar, não tem que doar a sua atenção às questões normais com que as pessoas comuns têm de lidar todos os dias, como se preocupar com o trabalho, se preocupar com fazer dinheiro e por aí vai. Ou seja, a visão comum que se tem do filósofo, e aqui no Brasil a gente está cansado de ver pensamentos desse tipo, é de um vagabundo, alguém que não quer trabalhar, alguém que tem tempo de sobra e no lugar de usar esse tempo para ganhar dinheiro, para fazer algo de realmente útil, né, tá na verdade pensando em questões que não vão beneficiar ninguém, que não tem nada a ver com a nossa vida, e por aí vai, né? Tá gastando o seu tempo, porque tem tempo de sobra, porque as circunstâncias lhe são favoráveis, e aí ele usa esse tempo para ficar pensando em questões sobre subjetividade, contingência e necessidade, e por aí vai, né? E portanto isso se demonstra um luxo, já que, consequentemente, somente os ricos, os que são financiados, ou os que não precisam, no geral, se preocupar com fazer dinheiro, podem se dar ao luxo, né, de pensar nessas questões. Tá? E questões estas que, como nós já havíamos dito, parecem não influir em nada na nossa vida cotidiana, normal, real, parecem questões muito distantes. Isso tudo certamente soa como algo ruim, mas o que é interessante, como vai dizer o Hadot, é que a glória da filosofia, responderão alguns filósofos, é precisamente ser um luxo e um discurso inútil. Por quê? Porque se só houvesse o útil, o mundo seria insuportável. Basta pensar nas artes, né? O cinema, a música, a pintura, coisas estas com que nós nos relacionamos todos os dias. Assistimos uma série, assistimos um filme, ouvimos uma música. Se estas coisas não existissem, a vida seria insuportável. Elas podem não ser úteis, mas nem por isso elas são dispensáveis. Tá? E este parece ser o caso da filosofia. Apesar de inútil, ela é indispensável. Ela pode não servir bem para fins particulares, como construir isto ou resolver aquilo, mas
Num sentido mais profundo, ela é extremamente útil. Se nós pegarmos um outro sentido de utilidade. Por quê? Porque ela é útil ao homem, ao homem enquanto ser pensante, pois realiza os seus anseios enquanto ser humano. E é aqui que entra a definição de filosofia. Porque o que exatamente ela é, para que seja tão valiosa, tão indispensável, acima dos nossos fins práticos e particulares? E a primeira resposta com que o Hadot vai lidar no ensaio é a definição de filosofia como discurso racional. Tá? Ela pode ser considerada isto, um discurso racional, ou uma espécie de meta-discurso, tá? Que analisa não só os discursos particulares, que tece raciocínio sobre objetos particulares, como a política, a economia, as ciências e o que quer que seja, mas também sobre o próprio discurso, né? Se volta reflexivamente sobre ele, né? E o Hadot vai mostrar que, olha, tudo bem, certamente há discursos racionais na filosofia, eles são importantes, mas essa resposta parece ser um tanto insuficiente, né, e insatisfatória. Né? Em primeiro lugar, porque se nós nos recordarmos de como os leigos enxergam a filosofia, é mais ou menos como isto, né? Um discurso quase esotérico, racional, metódico, rigoroso, reservado a um pequeno grupo de pessoas privilegiadas que tem o tempo para ficar pensando sobre estas coisas. Ou seja, o problema prevaleceria. Ela continuaria a ser considerada um luxo, né? E estaria completamente desconectada da vida cotidiana, da vida normal, das pessoas comuns, de suas preocupações, sofrimentos, anseios e etc. Além disso, você cria um certo problema de imprecisão, porque onde você delimitaria a filosofia, né, como um discurso racional disto ou daquilo? Porque quando eu teço algum discurso racional sobre economia, eu estou sendo filósofo ou eu estou sendo economista? Né? Onde exatamente você delimitaria aquilo que é próprio da filosofia e aquilo que é próprio da economia, por exemplo? Né? É óbvio que isso cria problemas de imprecisão. E o Hadot não quer nem de perto, assim, trabalhar isso exaustivamente nesse ensaio, um ensaio extremamente curto, mas ele ainda assim aponta para isso, né? Como essa definição parece insatisfatória e insuficiente. E qual é a resposta do Hadot para este problema? Veja, certamente há discursos racionais na filosofia, mas eles são um fim em si mesmo? Né? Eles acabam em si mesmos? Simplesmente desenvolvê-los, fabricá-los, por assim dizer, é suficiente? Não. O que ele aponta é que, na antiguidade, os discursos, na verdade, serviam à vida das pessoas, serviam à vida dos filósofos. Eles não estavam simplesmente destinados a construir um edifício teórico, um sistema conceitual, mas sim a melhorar a vida daqueles que os realizavam. Basta pensar em Sócrates. Os seus discursos eram fruto de uma conversação viva, de homem para homem, né, que não estavam de forma alguma cindidos da vida cotidiana e tinham um grande peso existencial, né, porque visavam colocar os seus interlocutores, tá, como que de frente para si mesmos, como num espelho, a fim de que eles saíssem da inconsciência de si e tomassem posse das suas próprias ações, dos seus próprios pensamentos, ideias, hábitos e entre outras coisas. E isso podia mudar radicalmente, alterar radicalmente a vida de alguém. O essencial da filosofia, portanto, não é o discurso, mas a vida, a ação. Segundo o Hadot, toda a antiguidade reconhecia isso. Por isso que ele propõe que a filosofia pode ser mais bem compreendida como modo de vida. O filósofo, nesse caso, não é alguém que simplesmente raciocina de maneira complexa, um escritor ou um professor, né? E sim alguém que fez uma escolha de vida e a seguiu rigorosamente e consequentemente até o fim, tá? Como um estoico, um epicurista, por exemplo. E uma tal filosofia, como diz o Hadot, não pode ser um luxo, porque está ligada à própria vida. Ela seria antes uma necessidade elementar para o homem e se dirigiria a todos, sem distinção, homens e mulheres, reis e escravos, cidadãos e estrangeiros, quem quer que seja. Isso tudo é muito belo, certamente. Mas aqui vai entrar o ponto final da reflexão do Hadot. Ele diz o seguinte: ok, mas não se deve ter a ilusão de que essa conta fecha perfeitamente. Por quê? Porque, por um lado, como nós vimos, a filosofia se revelou não como um luxo, já que está relacionada intimamente à vida e ao anseio que todos nós homens possuímos.
Por outro, porém, as adversidades da vida, os obstáculos, os infortúnios, eles nos impedem de nos dedicar exclusiva e perfeitamente a ela. É por isso que o Hadot vai fechar o ensaio dizendo o seguinte, tá? Eu vou ler o parágrafo inteiro porque ele é muito bonito e muito interessante. O drama da condição humana é que é impossível não filosofar e, ao mesmo tempo, impossível filosofar. Ao homem estão abertas pela consciência filosófica a profusão das maravilhas do cosmos e da Terra, uma percepção mais aguda, uma riqueza inesgotável de trocas com outros homens, com outras almas, o convite a agir com benevolência e justiça. Mas as preocupações, as necessidades, as banalidades da vida cotidiana impedem-no de alcançar essa vida consciente de todas as suas possibilidades. Como unir harmoniosamente a vida cotidiana e a consciência filosófica? Isso não pode ser senão uma conquista frágil e sempre ameaçada. Tudo o que é belo, diz Spinoza no final da Ética, é tão difícil quanto raro. E como os bilhões de homens esmagados pela miséria e pelo sofrimento poderiam atingir essa consciência? Ser filósofo não seria também sofrer por esse isolamento, por esse privilégio, por esse luxo e manter sempre presente ao espírito esse drama da condição humana? Ou seja, a filosofia nos aparece por vezes como a mais necessária das nossas atividades. Outras vezes, porém, como o mais supérfluo dos nossos luxos. Nós somos convidados para os altos voos da vida filosófica, mas a vida cotidiana nos puxa imperativamente para baixo. Como diz o Hadot num outro livro, nós somos demasiado terrestres para reter o dom divino, mas demasiado divinos para esquecê-lo. O filósofo está sempre tensionado entre esses dois extremos. E nós vivemos essa vida estranhíssima de não sermos capazes de reter perfeitamente nenhum dos dois, nenhum dos nossos contrários, né? Como diz o Pascal num de seus pensamentos, nós não sabemos de nada com certeza, mas não somos capazes de ignorar tudo totalmente, né? Então, a gente padece dessa estranhíssima situação. E é por isso que a filosofia ela pode ser enxergada tanto como um luxo quanto como uma necessidade. Assim como o homem é tanto animal quanto divino, tanto conhecedor quanto ignorante. E é isso, pessoal. Eu espero que esse estudo tenha sido útil, tenha sido proveitoso. Convido vocês a lerem o ensaio do Pierre Hadot, a lerem este livro como um todo. Esse livro é maravilhoso, é muito, muito, muito bom. Tem capítulos um mais interessantes do que o outro, sabe? Vale muito a pena. Eu gosto bastante do Pierre Hadot, então fica aqui a minha sugestão, minha indicação. Mais uma vez, o link para adquirir o livro vai estar na descrição do vídeo. Tá? Se vocês gostaram do conteúdo e quiserem se aprofundar em filosofia antiga para além dos vídeos, eu sempre digo, eu ofereço aulas de filosofia antiga, aulas particulares, tá? Basta entrar em contato comigo pelo e-mail que eu deixo na descrição do vídeo, tá? E a gente pode marcar uma aula experimental, uma aula teste ou algo assim, tá? Fique à vontade. Tá? Se vocês quiserem também, eu sempre deixo na descrição dos vídeos o link para o meu Substack e para o meu Instagram. No Substack eu publico ensaios mensais, algumas notas, reflexões, entre outras coisas, e no Instagram um pouco dos bastidores dos meus estudos. Então, se vocês quiserem me acompanhar por lá, fiquem à vontade também. Tá? E acho que é isso, pessoal. Tá? Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!